Pessoal, bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Marcelo e durante esse semestre nós estaremos juntos trabalhando a disciplina de homeopatia. Essa disciplina é, no mínimo, bastante provocativa, polêmica e confesso que o professor tem um grande desafio ao ministrar essa disciplina porque ela possui, até mesmo assim, numa certa parte da comunidade científica, uma descredibilidade. Muitos médicos, muitos farmacêuticos não acreditam na homeopatia, que ela é um placebo, ela é um engodo, né? Ela não apresenta fundamentação científica para que possa ser uma farmacoterapia utilizada igual à alopatia. Entretanto, isto é de uma ignorância de verdade, uma vez que a gente tem inúmeros estudos publicados em revistas indexadas falando a respeito das comprovações científicas e da eficácia do tratamento homeopático. O problema é que a homeopatia ela não tem o mecanismo de ação do medicamento elucidado. Então a gente vai falar que na homeopatia a gente trabalha com doses de princípio ativo, de insumo ativo altamente diluída. E essa diluição faz com que eu não tenha concentração ponderal de substância que justifique a ligação ao receptor para modificar a função fisiológica. Então, é um mecanismo mais físico de regulação biológica de natureza eletromagnética, mas isso não está bem estabelecido. Então, vocês precisam não esquecer, mas desconstruir a visão que vocês têm de mecanismo de ação de medicamento alopático, de ligação a receptor, agonista, antagonista, porque não tem como entender a homeopatia por essa linha de raciocínio. Não que não seja importante você saber farmacologia alopática, é de extrema importância. Mas para a homeopatia, se você for levar o seu raciocínio para esse lado, você não vai conseguir compreender em nada a disciplina. É uma desconstrução mesmo, tá ok? Mas é extremamente interessante. Eu acho que tudo o que traz benefícios para a saúde, qualidade de vida, nós não podemos fechar os olhos. Eu não, de verdade, eu não sofro mais se terminar a disciplina e o aluno falar, professor, isso é um absurdo, eu não acredito na homeopatia. Eu sofria de verdade com isso. Hoje eu abstraio porque qual que é o meu objetivo? Que vocês vejam uma prescrição homeopática e através dessa prescrição que vocês consigam manipulá-la. Porque, na verdade, esse é o papel do farmacêutico na homeopatia. Tá ok? Com essa breve introdução que foi feita, pessoal, ou até do que vocês já ouviram falar, para quem, não sei, trabalha numa farmácia de manipulação, já teve contato com um médico homeopata, pela experiência de vocês, ou que vocês já leram a respeito, qual vocês acham que é o fundamento do tratamento da homeopatia? Claro que isso não de forma aprofundada, porque isso aí vai ser no final da disciplina, né? Oi, Oi? professor. Eu não Oi? estou conseguindo entender o senhor. Eu não sei se é a minha internet, mas está saindo tudo falhar, tremendo. Eu acredito que seja a sua internet. Se você quiser sair e retornar, tá ok? Aí deve melhorar. Tá bom, então. Alguém se manifestaria, pessoal? Alguém já leu a respeito? Porque é o seguinte, a alopatia é a cura pelos contrários. Antihipertensivo, antibiótico, antidiabético, anti-inflamatório, anticoncepcional. Qual seria a diferença em relação à homeopatia? Ou há semelhanças? Ou ninguém tem a mínima ideia? Professor, Oi. eu acho que a diferença é que a homeopatia, em vez de tratar em sentido oposto, trata no mesmo sentido em pequenas doses. Isso, é a cura pelos semelhantes em doses diluídas, em pequenas doses.
Agora, essa cura pelo semelhante significa que eu vou usar o mesmo agente causador da doença para tratar a doença? Sim ou não? Eu não sei. Por exemplo, vacinas. Vacinas, elas podem ser vírus vivos atenuados, não é verdade? Não é uma cura pelos semelhantes? E vacina é homeopatia? Não é, pessoal. Então, assim, vejam vocês, né? Que gera mesmo uma provocação, uma inquietude e que a gente ao longo das aulas vai discutir. E particularmente eu gosto muito da homeopatia, né? Não confunda a homeopatia com fitoterapia, não tem nada a ver. Fitoterapia é o tratamento de doenças e enfermidades utilizando-se exclusivamente matéria-prima vegetal, mas também é alopático. A fitoterapia ela é alopática, por mais que ela seja considerada um tratamento natural, é anti-inflamatório, é antihipertensivo, tá ok? É analgésica e em doses ponderais, em concentração que justifica a ligação a receptor. Muitas vezes pode ser que se confunda a homeopatia com fitoterapia, porque a maior parte dos insumos ativos para produzir o medicamento homeopático vem de planta, mas isso não significa de maneira alguma que fitoterapia. A gente, na verdade, vem de planta, depois de minerais, de animais, mas o fundamento do tratamento da homeopatia é completamente diferente. E aí, quem primeiro trouxe esse raciocínio para a cura por meio dos semelhantes foi, na verdade, pessoal, Hipócrates, antes de Cristo, o pai da medicina. Ele foi um pioneiro nesse pensamento, mas ele não é considerado o pai da homeopatia, porque ele não aprofundou os estudos de cura pelos semelhantes. Então, olha lá o que ele diz. Aquilo que provoca a doença onde ela não existe, também pode curar a doença onde ela existe. Pessoal, na homeopatia eu vou utilizar uma substância para tratar uma doença, e se eu pegar aquela substância e administrar para um indivíduo que não tenha aquela doença, o indivíduo sadio desenvolve ou desencadeia os mesmos sinais e sintomas clínicos da doença. E essa substância, por vezes, não tem nada a ver com o agente causador da doença. Então, por exemplo, a malária, causada por um protozoário, plasmódio. Eu posso administrar substâncias medicinais advindas de planta, de animal, de minerais. E quando eu administro isso no indivíduo sadio, pode-se desencadear sintomas, e se esses sintomas forem parecidos com o da malária, quando esse indivíduo estiver com malária, homeopaticamente, é aquela substância que vai ser prescrita para aquele indivíduo. Não existe prescrição na homeopatia sem que aquela substância já tenha sido testada. E essas substâncias estão compiladas em matérias médicas, em que você tem lá o nome da substância e quais os sintomas e sinais clínicos que ela desencadeou quando ela foi testada no indivíduo sadio. E aí o clínico homeopata precisa constantemente recorrer a essas matérias médicas e através da experiência dele, ele vai prescrever a substância para o tratamento daquela doença, daquela enfermidade em questão, tá ok? Então, por isso que Hipócrates diz o seguinte, aquilo que provoca a doença onde ela não existe, ou seja, eu testei a substância no indivíduo sadio. Quando um indivíduo com uma doença natural apresentar os mesmos sintomas que foram desencadeados por aquela substância quando ela foi testada no indivíduo sadio, é aquela substância que vai ser selecionada, escolhida para tratar a doença daquele paciente, tá certo? Isso é muito importante, esse é o raciocínio que a gente deve seguir ao longo das nossas aulas, né? E de antemão, eu já adianto uma coisa para vocês. Não existe especialidades dentro da homeopatia. Existe apenas o clínico homeopata, que fez, né, a especialidade nessa área, mas não existe clínico homeopata ortopedista, cardiologista, otorrinolaringologista, pediátrica, homeopata obstetra, não, tá? Ele é o clínico homeopata e o indivíduo que for tratar com o clínico homeopata, desde doenças relacionadas ao sistema nervoso central,
até inflamações de pele, será o mesmo clínico, será o mesmo médico. Claro que ele vai ter que ter o bom senso de observar se for uma doença com uma gravidade muito exacerbada, que ele encaminhe para um outro especialista. Porque tem isso também. Pelas doses serem diluídas, o medicamento homeopático demora um tempo maior para fazer efeito. E não só por isso. A homeopatia, por isso que eu não tenho apenas a dimensão física do corpo, as especialidades, cardiologista, ortopedista. Por quê? Porque a homeopatia não trata só sintomas físicos. Ela trata sintoma mental, emocional e físico. Para a homeopatia, qualquer sintoma físico manifestado, uma diarreia, um vômito, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ela tem uma causa mental que passou para o nível emocional e foi para órgãos menos nobres para tender a exteriorizar aqueles sintomas. E aí o medicamento, primeiro ele vai equilibrar o mental, depois para ir para a dimensão emocional, para por último sumir os sintomas físicos. Então, se for um choque séptico, uma septicemia, uma infecção bacteriana muito grave, não vai tratar num primeiro momento com homeopatia, porque não vai dar tempo de verdade, tá? Então, sempre para a homeopatia, por exemplo, se você está com uma enxaqueca crônica, isso pode ter uma causa mental, um problema muito sério que você não resolveu com alguém do seu convívio, ou em virtude de um luto de um ente muito querido, que passou para o nível emocional, por exemplo, uma ansiedade, e que se manifesta como essa enxaqueca. Para a homeopatia é assim. Só que aí, o que acontece? A homeopatia vai primeiro tratar lá a depressão, né? O problema a nível mental, o desgosto relacionado a um problema no emprego, alguma coisa assim, para tentar equilibrar isso, para depois tratar a ansiedade, para, por último, partir para o sintoma físico, que seria não sabe do que não. Professor, uma pergunta. pode falar. Então, no caso, a homeopatia é só para tratar uma doença, não para prevenir. Não, Certo? ela pode também prevenir enfermidades, porque é o seguinte, para a homeopatia, você tem uma força ou energia vital que mantém sua vida. E a força ou energia vital é que equilibra a sua dimensão mental, emocional e física, tá? Então, o que acontece? Manter essas dimensões equilibradas mantém os seus mecanismos homeostáticos endógenos, como o sistema imune, sistema endócrino, trabalhando de maneira mais eficiente. Na verdade, a homeopatia é excelente para prevenir enfermidades e, em questões pós-cirúrgicas, por exemplo, para proporcionar uma recuperação mais plena e mais rápida, tá ok? Só não se usa medicamento homeopático como paliativo, para minimizar, mitigatório, diminuir sintomas. O medicamento homeopático, ou ele tem finalidade curativa ou preventiva. Agora, fins de diagnóstico e paliativo, que é conceito dos medicamentos alopáticos, a homeopatia não trata, tá? Ficou entendido? Sim. Eu nem comecei a apresentar o plano de ensino, em quem dirá a disciplina. E olha o tanto de informação que já foi passado. Tá muito confuso ou tá dando para criar mais ou menos um raciocínio sobre isso? Os institutos de pesquisa em homeopatia, pessoal, testam as substâncias. Elas passaram a ser testadas desde o século XVIII, com o pai da homeopatia, que é Hahnemann, que a gente vai falar hoje. De lá para cá, inúmeras substâncias foram testadas. E hoje, quando se quer testar uma substância, os institutos de pesquisa em homeopatia recrutam voluntários sadios, que passam por uma anamnese. A pessoa tem que estar no estado geral de equilíbrio na sua vida, não pode ter um luto recente, não pode ter terminado um relacionamento recentemente, porque pode ser que isso interfira, né, na elucidação dos sintomas e não seja um sintoma causado pela substância que está sendo administrada. Então, é extremamente criterioso e é o que a gente chama de patogenesia, experimentação patogenética, homeopática ou pura. Tudo bem? Vamos lá, então. Nós sabemos que as disciplinas, de acordo com o modelo acadêmico da nossa instituição, divide ela em 4 unidades.
Fundamentos da homeopatia é a unidade 1 e farmácia homeopática é a unidade 2. A unidade 1 e 2 é o conteúdo da primeira avaliação oficial, que vai acontecer lá em meados de abril, tá? Fundamentos de homeopatia, a gente começa a estudar hoje o histórico, a origem, o pai da homeopatia, os pressupostos e fundamentos da homeopatia, ok? A concepção, saúde e doença de acordo com a homeopatia, a farmacologia homeopática, não tem elucidado o mecanismo de ação, mas qual o direcionamento que se tem hoje. Na segunda unidade, a gente trabalha muito com a parte de legislação sanitária para montagem de uma farmácia de manipulação com medicamento homeopático, deve ser segregado dos demais setores, quais são os requisitos e a infraestrutura necessária para que eu possa dispensar a homeopatia na minha farmácia. E a unidade 3 e 4, que aí já é só para a segunda VA, aí a gente tem uma parte mais técnica, tá? Não fica muito nessa parte filosófica e nesses pressupostos, não. Aí já é a farmacotécnica homeopática propriamente dita. Então, se o medicamento for prescrito, né, na forma de glóbulos, ou então o medicamento prescrito na forma de tablets, comprimidos, ou então os medicamentos prescritos na forma de gotas, né? E ainda tem os medicamentos homeopáticos de uso tópico, como pomada, creme, gel homeopático, tá ok? O principal forma farmacêutica sólida para a homeopatia são os glóbulos, tá? Que não devem ser deglutidos, devem ser dissolvidos debaixo da língua, as gotas também. Há uma série de orientações quanto ao uso desses medicamentos homeopáticos, não fazer uso de colutório meia hora antes e meia hora depois, não escovar os dentes meia hora antes e meia hora depois, tá? Os cremes, as pomadas, os géis, eles têm a mesma base galênica lá, de uma pomada, um gel ou um creme alopático, mas não pode ter corantes e nem essências. Não pode ter agentes corretivos, porque acredita-se que isso inativa um insumo ativo. Tudo isso está na Farmacopeia Homeopática Brasileira, que a gente está na terceira edição, que é de 2011. Bom, então essa aqui é a ordem que a gente segue para a apresentação do nosso plano ou da nossa disciplina. A nossa aula de hoje é essa: princípios da homeopatia e os pressupostos da homeopatia. A homeopatia é embasada por 4 princípios ou pressupostos. A cura pelos semelhantes, que é o princípio da similitude, falei para vocês, experimentação do homem sadio, que a gente chama de patogenesia. Não se prescreve nenhuma substância na homeopatia que não tenha sido testada anteriormente no indivíduo sadio. Doses altamente diluídas, doses mínimas, e o remédio único, tá? A homeopatia, uma das suas escolas, na verdade a unicista, considera que exista um medicamento capaz de abarcar a totalidade de sintomas de um indivíduo. É o objetivo maior e mais difícil de ser alcançado pelo clínico homeopata, chegar no remédio único do indivíduo, que a gente chama de similimum, tá? A gente usa doses diluídas porque se eu uso uma substância que no indivíduo sadio causa os mesmos sintomas da doença que eu quero tratar, eu terei uma fase inicial de agravação dos sintomas. A doença piora, a somação dos sintomas. Diluindo essas doses, eu praticamente elimino essa fase de agravação dos sintomas, só se o paciente for muito sensível à substância, tá? Classificação dos medicamentos homeopáticos em policrestos, semipolicrestos e menores, que são aqueles mais prescritos, têm uma prescrição intermediária, e aqueles de menor saída na farmácia, tá? Como que é uma consulta com um clínico homeopata, quais as escolas homeopáticas, porque tem a unicista que só prescreve um medicamento, tem a complexista que prescreve vários medicamentos para serem utilizados simultaneamente, a alternista pluralista que passa 2 ou mais medicamentos para serem utilizados de forma alternada. Então, cada clínico tem um direcionamento, ele segue uma escola, tá? Igual o psicólogo tem a abordagem, ele é psicanalista ou ele é comportamental, né? Tem também isso no clínico homeopata. Tratamento da homeopatia. Como que a homeopatia enxerga o processo de saúde e doença, a concepção de saúde e doença da homeopatia, a farmacologia homeopática, como que se explica ou qual o direcionamento para que o medicamento homeopático exerça as suas funções. Isso é uma visão em geral só, tá? Porque não tem elucidado ainda o mecanismo de ação. A unidade 2 é sobre a farmácia homeopática. Então, olha lá, infraestrutura e requisitos para a montagem de uma farmácia para dispensação de medicamentos homeopáticos, a legislação utilizada,
Na verdade, é a mesma lá para a alopatia, né? A RDC 67, consolidada pela 87, de 2007. O Regulamento Técnico de Boas Práticas de Preparações Magistrais e Oficinais para o Uso Humano em Farmácias. Ela é só homeopática, então que características ela vai ter? Mas se na minha farmácia eu quiser dispensar alopático também, quais os setores que precisam ser segregados? É isso que a gente vai ver. Conceitos homeopáticos, né? Quais são os reinos da natureza que fornecem insumo ativo e que foram testados com os quais eu posso produzir um medicamento homeopático? Quais são os veículos e recipientes utilizados como adjuvantes no medicamento homeopático? É água, é álcool, é glicerina, é sacarose para produzir glóbulos, lactose para produzir comprimidos, né? Instalações e processos da farmácia homeopática. Então, isso aí a gente trabalha muito com a RDC 87. Tá? Aí, a gente finaliza, faz uma revisãozinha e tem a primeira avaliação oficial. Aí, na segunda VA, a segunda avaliação oficial, a gente fica só com a farmacotécnica homeopática. Aí a gente vai ver quais são os métodos utilizados para a produção de um medicamento homeopático, quais as escalas utilizadas. Isso não é completamente ao acaso, tem uma escala para você produzir um medicamento homeopático. A proporção entre insumo ativo e insumo inerte. Quanto que você vai colocar de insumo ativo e insumo inerte? Se for uma escala decimal, centesimal, 50 milesimal, tá? Diluições homeopáticas sólidas. De que forma que eu faço as diluições para impregnar essa diluição num comprimido, num tablet, num pó, para ser dispensado na forma de papelote, ou então em glóbulos, que são aquelas esferas, né? As formas farmacêuticas líquidas, basicamente representadas pelas gotas, tá? Que devem ser administradas sublingualmente, ok? E as semissólidas também, né? Então, nós temos gel, pomada, creme, gel creme homeopático. Como que a gente prepara essa base galênica e incorpora a diluição nessa base para que seja um medicamento homeopático e não alopático? Não se pode ter corantes e essências nessas bases. Então, tudo isso a gente vai ver na aula. Bom, pessoal, ao acessar o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, né, o AVA, no canto superior esquerdo, nessa janelinha com esses 3 tracinhos, estão lá as disciplinas em que vocês estão matriculados. Na disciplina de homeopatia, o que é que vocês vão... O que é que vocês vão encontrar, né? Primeiro, é disponibilizado para vocês um livro didático. E esse livro didático, ao acessar ele, ao clicar aqui, você consegue fazer o download e a versão em PDF. Isso é importantíssimo, porque semanalmente você tem que fazer a leitura do capítulo referente à aula que nós trabalhamos. Cada unidade, e eu falei para vocês que a disciplina é dividida em 4 unidades. Então, cada unidade aqui, unidade 1, 2, 3, 4. Aqui no AVA, ela está unidade 1, 2, 3, 4. Só que cada unidade tem 3 sessões. Isso aqui, ó. Sessão 1, 2, 3 da unidade 1. Sessão 1, 2, 3 da unidade 2. Sessão 1, 2, 3 da unidade 3. Sessão 1, 2, 3 da unidade 4. Tá? E a gente vê uma sessão por aula. O que vocês têm que fazer? Fazer o download do livro, a versão em PDF, fazer a leitura do capítulo do livro referente àquela aula e acessar a sessão. Quando você acessa a sessão, a aula é dividida em 3 momentos: pré-aula, aula e pós-aula. Todo material que eu considere de importância para a disciplina, algum artigo, algum texto, use slides, tá? Roteiro de aula prática, eu aviso e posto aqui para vocês. Então, por exemplo, a nossa primeira aula de hoje, História e Fundamentos da Homeopatia. Eu vou postar os slides aqui. Amanhã vocês vão entrar, os slides já vão estar aqui. Posto aqui também no tópico aula a gravação da aula. Se você não pôde assistir, se você quiser assistir de novo, você acessa a gravação, tá? E qualquer outro material também que eu considere de importância. Para quem já foi meu aluno, vocês sabem que eu cumpro isso rigorosamente. Eu não falo que eu vou postar e deixo isso para próximo da prova, nem nada. Eu posto semanalmente. Essa semana é que o AVA está um pouco instável, né? A primeira semana, mas a partir de semana que vem tudo ok.
Por isso que a gente está tendo aula também por esse link manual, tá? A partir de semana que vem é lá o calendário de aulas ao vivo, aqui pelo próprio AVA mesmo. Além disso, vocês têm atividades em cada sessão, a diagnóstica na pré-aula e a de aprendizagem na pós-aula, 3 questões objetivas, 2 tentativas. Façam tentando ter o maior número de acertos, é contabilizada a tentativa que você teve mais número de acertos, porque isso ao final do semestre, né, o sistema contabiliza 1.000 pontos de atividade virtual para vocês, tá? Na seção 3, além de atividade diagnóstica e de aprendizagem, aparece uma avaliação da unidade, que são mais 5 questões objetivas, tá? E é importante, né, que vocês tentem acertar o número máximo de questões. Nossa disciplina não tem prática remota, ela é presencialmente no laboratório lá na faculdade, tá? É no laboratório multidisciplinar. Então, para vocês, quinta-feira, sexto e sétimo período, a gente tem 3 datas para isso. 2 para a primeira VA, dia 11 de março e dia 1º de abril, e 2 para a segunda VA, dia 29 de abril e dia 20 de maio. Em virtude da necessidade de se trabalhar com grupos reduzidos, os protocolos de biossegurança, a sexto e sétimo período vão ser distribuídos em 3 grupos, tá? Eu havia distribuído vocês pela letra do nome, mas a Dayana me comunicou hoje que é ela quem vai fazer essa divisão. Então, não leve em consideração isso aqui. O horário está certo. O grupo A das 19 às 20, B das 20 às 21 e o C das 21 às 21h55. Agora, essas letras aqui não tá valendo, porque ela que vai fazer essa distribuição e mandar para o representante e distribuir para vocês. Não sei se ela divide, por exemplo, se o sexto for maior em A e B e o sétimo no C. Eu não sei como é que ela vai fazer essa divisão, tá? Já foi passada essa divisão para vocês ou não? Não. Ainda não. Provavelmente ela vai passar uma semana Provavelmente vai passar uma semana antes do dia 11, tá? Que é o dia da aula. Professor, Oi? no meu caso, eu sou do 9º período, só porque eu não vou fazer a matéria amanhã, porque amanhã eu vou pagar uma matéria que eu estava devendo. Aí eu tinha que entrar no grupo do sexto ou do sétimo, né? Tenta ver isso com a Dayana, tá? Não, Porque então tá. aí, todas as postagens que eu fizer para o sexto e para o sétimo não aparece para você, só aparece o que eu postar para o oitavo e para o nono, inclusive o link da prova, tá? Pode ser que, né, você indo na prática na quinta-feira, e se ela dividir pela letra do nome, você vai de onde tiver seu nome, né? Mas, assim, fica mais organizado. Fala com ela. Se ela disser que não tem problema, você permanece, tá? Porque, na verdade, o que eu postar para o sexto e para o sétimo, o oitavo e o nono, a disciplina é a mesma. Mas aí, você vai ver a gravação da aula do oitavo e do nono, tá? Não vai ser a aula que você vai estar vendo aqui na quinta-feira. Ah, tá. Mesmo que, porque na minha grade já veio que eu ia cursar essa matéria na quinta-feira, né? Aí eu só confirmei. Será você já viu no seu calendário de aulas ao vivo? Aqui, ó, nessa página inicial, canto superior direito, se a minha internet contribuir. Olha lá, você já abriu aqui calendário de aulas ao vivo e viu se para você aqui a homeopatia aparece na quinta ou na sexta? Eu não cheguei a olhar, mas eu vou olhar para mim ver. Aí você olha, por exemplo, aqui, ó, a turma de hoje, né? Aqui, ó, quinta-feira, das 19 às 21h50, tá? A aula semana que vem é por aqui, pessoal. Ah, não, entendi. Tá? Não, certinho. Então, Porque eu vou ver. tem isso também, né? Se você não tiver cadastrada na quinta-feira, aí você não consegue nem acessar aqui a aula. Porque aí vai ser junto com a aula de sexta, e sexta você já tá tendo outra aula. Não, vai ter que mudar mesmo, viu? Ah, tá, entendi. É porque a aula, hoje o link da aula mesmo eu peguei e foi no portal. Não, mas a aula de hoje era pelo portal mesmo. Mas a partir de semana que vem é pelo calendário de aulas ao vivo. Era só a aula de hoje para não ter risco, assim, do portal estar instável. Mas semana que vem já tá tudo funcionando, tá? Ah, tá, entendi. Pessoal, por nada. Pessoal, homeopatia é uma disciplina nível 2, tá? A primeira avaliação oficial vale 1.000 pontos, segunda, 4.000 pontos.
se permanecermos nessas aulas teóricas de maneira remota, de novo, vai ser um link disponibilizado que te leva a um formulário do Google com questões objetivas e 4 discursivas valendo essa pontuação. Fica disponibilizado 24 horas, né? A avaliação de sala de aula são as notas de trabalho. Então, para a primeira VA, o professor lança 1.000 pontos de trabalho e na segunda, 1.500. Cada professor trabalha isso aqui de um jeito. Às vezes, ele dá 2 trabalhos de 1.000 na primeira VA, 3 trabalhos de 500 na segunda, por exemplo. Eu vou dar um trabalho só, valendo 1.000 na primeira VA e outro valendo 1.500. E vai ser igual a uma prova. Eu vou avisar vocês quando que eu vou abrir um link que vai te direcionar para um formulário do Google com questões objetivas e o número de acertos é a sua nota do trabalho. Com a diferença de que não vai ficar aberto só 24 horas, igual é a avaliação. Eu deixo lá umas 2 semanas, e dependendo do tempo para lançamento dessas pontuações, eu deixo até 3, tá? A atividade virtual, essa eu não lanço. Isso é o sistema que gera essa sua nota baseado no número de acertos que você tem em relação às atividades do AVA, tá? Professor, que atividades são essas? É aquelas atividades em que cada sessão, se você for no momento pré-aula e pós-aula, você encontra essas atividades. Olha lá, pré-aula, atividade diagnóstica, pós-aula, atividade de aprendizagem. Ok? E tudo que eu utilizar na aula vai estar sendo postado aqui, pessoal. Vocês possuem um livro didático disponibilizado pela instituição, mas existem livros que, se vocês já trabalham com manipulação, querem fazer uma especialização na homeopatia, gostem, para que vocês possam ter um embasamento maior, tem algumas sugestões, tá? A nível do ensino de homeopatia no Brasil, a literatura, né, o livro didático clássico é do Olney Leite Fontes. Farmácia Homeopática, Teoria e Prática, tá? Mas tem esses outros dois, eu até vou deixar ele para mostrar ele por último, esse do Olney. Tem esse Tratado de Homeopatia, do Cornilotti, Homeopatia, Conceitos Básicos, mas o livro didático mesmo, a literatura clássica no Brasil, é esse aqui. Olney Leite Fontes, Farmácia Homeopática, Teoria e Prática. A última edição é a 5ª de 2018, tá? Essa aqui é a capa do livro. É um livro excelente. E, na verdade, grande parte do conteúdo do livro didático de vocês do portal foi tirado desse livro aí. É um livro, assim, de todas as disciplinas, ao longo de todos esses anos que eu ministro disciplinas do ensino superior. Não existe nenhuma disciplina em que eu possa seguir o livro na ordem que ele apresenta, a não ser esse aí, na disciplina de homeopatia. Em todas as outras tem livro que é bom, é completo, mas sempre tem alguma coisa que você tem que tirar de um artigo, ou você tem que buscar isso em uma outra literatura e vai mesclando, né? Esse livro de homeopatia ele é excelente, ele não é perfeito, mas assim, você consegue seguir o conteúdo por ele assim, tranquilamente, ok? E não é oneroso, tá? Então, para quem gosta da área, quiser adquirir, na biblioteca eu acredito que tem a versão anterior, tá? A 4ª edição. Por essa aí ser mais recente, mas é muita coisa parecida. Bom, pessoal, antes de partirmos para o conteúdo propriamente dito, alguém tem alguma sugestão, algum comentário, algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a disciplina ou até mesmo sobre o plano de ensino que foi apresentado para vocês? Tranquilo? Eu vou finalizar a gravação, então, para não ficar muito extensa, para que eu possa postar a apresentação do plano de ensino em separado da gravação da aula do nosso primeiro conteúdo, que é o que a gente vai trabalhar agora, ok?